destruem os locais que elas ocupam, reduzem ou poluem suas fontes de provisão. É chamado de fator limitante o elemento do meio que determina a densidade máxima que a população de uma espécie pode atingir sustentavelmente em um dado local. Evidentemente, os fatores que limitam o desenvolvimento de uma espécie variam de uma espécie para outra, e para a mesma espécie variam de um meio para outro. Em certos meios, tal ou qual fator limitante do desenvolvimento de uma espécie, temperatura, umidade ou nutrientes, pode se encontrar aquém do limite de tolerância máxima, ou além do limite de tolerância máxima do qual o desenvolvimento dessa espécie se torna impossível. O nível desse limite depende das espécies, que podem ser mais ou menos tolerantes em relação às características do meio. Os animais superiores, o homem e certos animais domésticos em particular, são muito tolerantes em relação ao seu ambiente. Sua capacidade de povoar meios variados, ou seja, sua valência ecológica é elevada, e sua área de extensão geográfica é vasta. Inversamente, certas espécies exigem condições de meio estritamente definidas e raramente realizadas. Nesse caso, elas são raras e sua valência ecológica é fraca. O termo valência ecológica será empregado aqui num sentido mais amplo. Ele designará não apenas a faculdade de uma espécie em ocupar meios variados, mas ainda sua aptidão em povoá-los mais ou menos densamente. Nesse sentido, a valência ecológica de uma espécie designa seu potencial de desenvolvimento. Ela é medida não apenas pela área de extensão dessa espécie, mas também pela densidade populacional máxima que ela pode atingir no apogeu do seu desenvolvimento. Competição, exploração, simbiose. Frequentemente, duas ou mais espécies competem pelos mesmos recursos. A oposição entre a população de cada espécie e as limitações do meio são duplicadas quando surge uma oposição entre populações e espécies em competição pela utilização dos mesmos recursos. Essa competição entre espécies, havendo ou não uma disputa aberta entre elas, conduz à coexistência, dentro de certa proporção, dessas populações concorrentes ou, então, à eliminação de uma ou mais entre elas. Uma espécie também pode explorar uma outra que lhe serve de suporte, de pasto ou de presa. Essa exploração pode prejudicar o desenvolvimento da espécie explorada, mas, inversamente, o desenvolvimento da espécie exploradora pode ser condicionado pela espécie explorada, quando esta constitui para aquela um recurso insubstituível. Por exemplo, uma população de pandas está limitada pela população de bambus, seu alimento exclusivo. Existe, às vezes, entre certas espécies um tipo de relação de exploração recíproca e obrigatória. Essa relação pode ser considerada como uma assistência mútua benéfica às duas espécies. Fala-se então de mutualismo ou de simbiose. Por exemplo, as bactérias fixadoras de nitrogênio do ar, hospedadas por nódulos das raízes de leguminosas, contribuem para alimentar essas espécies com a substância. Os ruminantes e os equinos abrigam em seu intestino bactérias que contribuem para a digestão de matérias celulósicas, essenciais para o seu regime alimentar. Certas plantas são exclusivamente polinizadas por insetos, etc. Trabalho, artificialização do meio, agricultura e criação. Enfim, certas espécies transformam o meio onde vivem de forma a aumentar sua capacidade de suporte e os recursos disponíveis para seu próprio uso. Desse modo, elas aumentam sua própria valência ecológica. Numerosos são os animais que constroem ninhos, abrigos e mesmo um ambiente artificial. O urbanismo coletivo dos castores, das abelhas, das térmitas, das formigas, etc., necessários ao seu desenvolvimento. Como já dissemos, essa transformação, essa artificialização do meio é o produto de um trabalho que não é próprio da espécie humana. Além disso, algumas espécies animais vão além da exploração de outras espécies por simples predação. Elas se dedicam a transformar o meio de maneira a criar condições de vida artificiais que favorecem o desenvolvimento das espécies que elas exploram. Essas espécies exploradas e ao mesmo tempo assistidas, que não poderiam se desenvolver sem a ajuda da espécie exploradora, são chamadas de domésticas. Dessa maneira, certas espécies de formigas e de térmitas cultivam de fato cogumelos, dos quais se nutrem, e outras espécies de formiga criam pulgões cujas excreções açucaradas consomem.
Para melhor compreender a natureza das relações entre espécie cultivadora ou criadora e espécie doméstica, seria interessante uma análise, ainda que rápida, da maneira como certas formigas organizam o meio e a vida das espécies que exploram. A origem das formigas remonta a 180 milhões de anos, e desde então a evolução teria produzido aproximadamente 18 mil espécies, diferentes na sua anatomia e no seu modo de vida. As formas mais antigas são geralmente insetívoras, as mediamente evoluídas são onívoras, sendo que encontramos entre as formas superiores regimes alimentares especializados. Forçando um pouco, poderíamos afirmar que após o nomadismo caçador das formas primitivas, apareceu um modo de vida sedentário, com a coleta de alimentos, e que certas espécies, uma centena mais ou menos entre as espécies de origem mais tardia, praticam a agricultura e a criação. Formigas cultivadoras. Várias espécies de formiga da América tropical vivem cada uma delas em associação com uma espécie particular de cogumelo doméstico. Essas formigas organizam o meio construindo ninhos, galerias e criadouros de cogumelos. Entre certas espécies, as galerias alcançam vários metros de profundidade e desagam em salas de piso plano, teto em cúpula, às vezes com 1 metro de comprimento por 30 centímetros de largura, onde são instaladas as hortas de cogumelo. No coração dessa organização, o ninho central, imenso, está algumas vezes ligado a várias dezenas de ninhos satélites menores, situados num raio de 200 metros. Essas formigas constroem também uma infraestrutura de transporte, uma malha irradiante de caminhos em terra batida, com dezenas de metros de comprimento, largura de 1 a 2 centímetros e de via dupla. Uma coluna de formigas parte para a coleta, enquanto uma outra volta para o ninho com seu carregamento. Para multiplicar os cogumelos dos quais se nutrem, essas formigas praticam metodicamente toda uma série de operações de cultivo. Elas preparam um leito de cultura, coletando no exterior restos orgânicos de diversas fontes, fragmentos de folhas, de madeira, de raízes ou de tubérculos, que elas laceram, trituram e moldam em blocos. Elas plantam nessas medas fragmentos dos cogumelos que começam a se desenvolver. Enfim, elas podam regularmente os filamentos micelianos, o que impede a frutificação do cogumelo e provoca a formação de intumescências, nódulos, das quais se nutrem exclusivamente. A divisão social do trabalho é rigorosa. Os indivíduos maiores vigiam as entradas do ninho e raramente se afastam dali. Indivíduos de porte médio partem ao exterior para coletar os resíduos vegetais que eles fragmentam e amassam, dando a forma de pequenas bolotas. Quanto aos indivíduos menores, eles cuidam das hortas de cogumelos, nutrem as larvas jovens e só saem do ninho no final de